A esquerda é assim, contraditória, né? Porque eles apontam o dedo pro amiguinho, esquecendo que tem outros dedinhos apontando para eles. Essa semana, gente, o Donald Trump foi condenado lá nos Estados Unidos. Eu vou ler um trecho aqui da matéria para vocês poderem entender a condenação do Donald Trump, mas fique comigo até o final, porque existem absurdos da esquerda e da Rede Globo falando sobre essa condenação do Donald Trump e como eles ficaram chocados e a gente também ficou chocado porque a gente está tentando entender por que eles estão achando isso um grande absurdo. Donald Trump foi condenado nesta quinta-feira, dia 30, por todas as 34 acusações relacionadas à ocultação de pagamentos à atriz pornô com quem teria tido um romance. Os 12 jurados aceitaram os argumentos da promotoria de que Trump comprou o silêncio dessa atriz para evitar danos à sua imagem durante a campanha presidencial de 2016. Mas, na verdade, o que deixou todo mundo assim de boca aberta e chocado foram os comentários dos jornalistas da Rede Globo e também vou mostrar para vocês o comentário de uma parlamentar de esquerda chocadíssima com toda essa situação. Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Esses jornalistas da grande mídia com uma grande cara de pau ficaram revoltados porque o Donald Trump, ele é presidenciável e foi condenado, né, nesse caso. E eles não gostaram porque, horas, uma pessoa condenada não poderia, né, ser um presidenciável que pode até mesmo chegar a ser presidente dos Estados Unidos, até porque após essa condenação do Donald Trump, ele conseguiu arrecadar muito dinheiro para sua campanha, passando de milhões, gente, foi muito dinheiro mesmo. Então, para eles, isso é totalmente errado. Um cara condenado poder ser o presidente dos Estados Unidos, esquecendo que o que nós temos aqui é exatamente isso. Um cara que foi condenado em 3 instâncias na cadeira de presidente da República. Porém, a grande diferença desses casos é o seguinte: segunda condenação, né, que a gente nem pode dizer se é verdade ou não, porque a gente sabe muito bem que existe aí uma perseguição contra a direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas vamos lá, segunda condenação foi porque o Donald Trump teve um casinho aí com uma atriz pornô, não pagou o que tinha que pagar, depois quis pagar o silêncio da mulher, enfim. No caso aqui do Brasil, foi corrupção sistêmica, roubando o nosso dinheiro, desviando o nosso dinheiro, mandando para outros países, políticos, empresários, tudo envolvidos em uma grande corrupção dentro do nosso país, que sucateou o Brasil. Olha a diferença, é uma grande diferença de condenação. O que eu acho bizarro nessa história toda é a cara de pau desses jornalistas de ficarem revoltados. Eles deveriam ter vergonha de fazerem comentários sobre um condenado poder ser presidente, sendo que o que exatamente temos no Brasil é isso. Mas a cara de pau da esquerda não para por aí. Eles são contraditórios, nós sabemos disso, tentam confundir a cabeça do povo brasileiro, mas quem está ligado na política brasileira sabe dessas coisas e não serão ludibriados. Vejam essa matéria, abre aspas. Ídolo de Bolsonaro agora é um criminoso condenado. É muito interessante, isso aqui é a frase de Jandira Fegali. Primeiro lugar que eu quero comentar aqui é o seguinte: eu acho interessante a Jandira Fegali falar isso, porque eles vão querer usar isso como ferramenta, tá? Quando a direita falar do Lula, né? Lula é ladrão, Lula foi condenado, Lula... Eles vão falar, mas o ídolo de vocês também foi condenado. Mas eu já mostrei a grande diferença aqui pra vocês, né? Eles não jogam limpo nessa situação, eles sempre jogam sujo. É claro que eles vão sempre armar alguma coisa pra virar o jogo a favor deles. Então eles no fundo, estão super felizes porque o Trump foi condenado, porque agora eles têm argumentos pra dizer que a direita gosta de um cara condenado, então não pode falar da esquerda. Além dela comentar sobre a condenação, a Jandira Fegali, né, do Donald Trump, é claro que ela deu uma catucada ali no Jair Bolsonaro, dizendo que ele é inelegível, né, querendo dizer que a qualquer momento isso também pode acontecer com o Bolsonaro aqui no Brasil, e ele acabar sendo preso, né, e se isso acontecer, mais uma vez falando aqui, será uma grande ferramenta que a esquerda vai usar para dizer, da mesma forma que a gente gosta de um condenado, vocês também gostam. Só que, como eu já falei, a grande diferença é que a esquerda, o cara da esquerda que foi condenado, ele foi condenado porque tem provas de que ele fez aquilo. No caso do Bolsonaro, aqui no Brasil, eles estão tentando gerar uma prova e até agora não conseguiram para prender o Bolsonaro. Essa é a grande diferença. Um não é perseguido, o outro é perseguido. E ela ainda comenta que não pode haver perdão para quem violenta a democracia. Isso vale para o seu malvado favorito?
Porque tirar dinheiro público, desviar dinheiro público, corrupção, tudo com dinheiro público, ou seja, dinheiro do povo, junto com empresários, políticos de esquerda e por aí vai, também é uma violência contra a democracia. Então, se para você, Jandira Fegali, não há perdão, eu pergunto, você perdoou o que o Lula fez? Porque até o exato momento você é favorável ao Lula. É claro que a questão toda é que a esquerda brasileira quer desconstruir essa história que fica em cima, que persegue o Lula e vai perseguir ele para a vida toda, para reconstruir uma história onde a pessoa errada é a pessoa de direita, seja Donald Trump, seja Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. É distorcer a realidade para convencer a população de que a esquerda é maravilhosa, é certa e ela sim é que é a perseguida. O que a grande mídia faz, os jornalistas da Globo fazem, juntamente com esses políticos de esquerda, só tem um nome: falta de caráter. Não sabe jogar um jogo limpo, não sabem perder. Aí vão falar, mas vocês também não sabem perder porque o Bolsonaro está inelegível. A gente está aqui, esperando passar o tempo desse homem para ver o que vai acontecer nas próximas eleições. Diferentemente da esquerda que está perseguindo a direita. E não foi isso que ocorreu no mandato, né, de Jair Messias Bolsonaro. Agora coloque aqui nos comentários o que vocês acham de toda essa situação e essa grande cara de pau de jornalistas da Globo, juntamente com políticos de esquerda, querer desconstruir uma história para reconstruir uma nova história e uma história mentirosa. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigada pela atenção de todos. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo.